Olha só esse assunto que muito interessante e muito importante. Nosso vizinho Paraguai se descolou do Brasil e conteve dano econômico da pandemia, diz ministro da Fazenda, ministro da Economia do Paraguai. A economia do Paraguai teve a menor retração na América Latina em 2020. A BBC News Brasil conversou com o ministro da Economia do Paraguai, do país vizinho, Oscar Lamosas Dias, ou Liamosas Dias, para quem a nação conseguiu um descolamento dos vizinhos, Descolou, quer dizer, desgrudou. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo! Acompanha até o final. Dedo no joinha, chicotada no like, splash, mande esse vídeo para todo mundo que você puder, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu comentário ao final do vídeo, por isso assista o vídeo até o final, mesmo que ele ficar um pouquinho longo, vale a pena você assistir até o final para você se manter informado. Se inscreva no nosso canal e lute junto conosco, faça esse canalzinho crescer, porque aqui a gente quer mudar, ter mudança, e para ter mudança, só o povo se unindo e se ajudando uns aos outros. Depender desse sistema político, pode deitar e ficar dormindo milhões de anos que nunca vai acontecer mudança através desse sistema político. Mudança para eles, Tanto é que eles estão ricos. A pandemia de coronavírus, estou lendo a matéria, provocou a maior queda das economias da América Latina em 120 anos. Segundo dados recentes da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, em média, diz o organismo, a retração foi de 7,7% e a recuperação de cerca de 3,7% prevista para este ano não será suficiente para devolver os níveis econômicos pré-pandêmicos na região. No primeiro ano da pandemia, 2020, a economia do Brasil sofreu contração de 4,1%. Chega a me dar contração aqui, ver tanta miséria, pobreza, desemprego, fome, tanto prejuízo para o povo simples brasileiro, E os políticos, nada acontece. Então, o Brasil sofreu uma contração de 4,1% de acordo com o levantamento do Fundo Monetário Internacional, Fundo Maçom Illuminatis, ricaços, gosta de um dinheiro, de uns juros, emprestar dinheiro para país pobre, CFMI. Mas apesar do seu histórico vínculo com o mercado brasileiro, o Paraguai registrou retração muito menor, 0,6% segundo dados oficiais. Foi a economia que teve a menor queda entre países latino-americanos, apontou a CEPAL. Para comparação, a economia argentina encolheu 10,5%, a do Uruguai 5,9% e a do Peru mais de 11%. Em outros tempos, dizem analistas paraguaios, o comportamento da economia brasileira e também da Argentina teria influenciado o desempenho do Paraguai. Durante a pandemia, no entanto, o Paraguai se descolou da economia do Brasil e da região, diz o ministro paraguaio da Fazenda, o ministro da Economia, Oscar Lamosas Dias, em entrevista à BBC News Brasil. Se olharmos, abre aspas, inclusive os dados anteriores à pandemia, podemos dizer que a economia paraguaia conseguiu, de certa forma, o descolamento das economias dos nossos vizinhos, no caso do Brasil e da Argentina. Nos últimos anos, os desempenhos econômicos foram negativos ou quase negativos e o Paraguai continuou tendo desempenho econômico positivo, disse o ministro. A expectativa é que a economia paraguaia registre crescimento de 4% em 2021, afirmou. Ele ressalvou, porém, que existem setores do país que continuam dependendo dos vizinhos. São os casos dos comércios
nas fronteiras com a Argentina, que estão fechadas por determinação argentina, e com o Brasil, que apesar da reabertura das fronteiras, registra queda no movimento, disse ele. Em termos macro, porém, o Paraguai conseguiu, em grande medida, esse descolamento dos vizinhos, não depender tanto da Argentina e do Brasil. No ano passado, logo no início da pandemia, o Paraguai fechou a fronteira com o Brasil e com a Argentina, mas a medida não deverá ser retomada, disse o ministro. Aprendemos muita coisa no último ano, e uma delas é que hoje o vírus, cedo ou tarde, entra nos nossos países. O que queríamos no ano passado era ganhar tempo para fortalecer o sistema de saúde, disse o economista Lamosas Dias. De acordo com os organismos internacionais, como em outros países, as medidas de estímulo, incluindo planos sociais para os mais vulneráveis, os pobres e miseráveis, e fiscais no âmbito dos serviços e empresas, entre outros, contribuíram para amenizar o impacto negativo da pandemia. A situação teria sido outra sem o plano de emergência que implementamos, disse Lamosas Dias. Ele reconhece, porém, que o cenário é de incertezas e que os resultados de 2021 dependerão da pandemia, já que os hospitais públicos registram ocupação completa praticamente de leitos e as doses de vacinas chegam lentamente lá no Paraguai também, pra você ver, né? Em todo o mundo, né? Tá faltando vacina. Abre aspas, o governo enviou ao Congresso uma lei de emergência para reforçar o sistema sanitário, um setor que foi abandonado durante anos, e triplicamos o total de leitos, mas ainda assim hoje o sistema sanitário está trabalhando praticamente seu nível máximo, disse. Para você ver, mesmo eles triplicando os leitos, ainda está lotado, porque ainda é muito pouco para tanta gente, né? Muito pouco leito para tanta gente. O sistema de saúde dos países pobres, ditos pobres, né? Sempre foi ruim, porque investir em saúde não é tão lucrativo para os governantes, né? Para os políticos. Agora, outras coisas por fora, investir em sistema bancário, ajudar bancos, ajudar grandes empresários, bilionários, trabalhar junto com a igreja, dar dinheiro para a mídia para falar bem dos políticos, isso é mais importante para o sistema político. Agora, sistema de saúde, você pode ver nesses países, nos países em geral, no mundo, né? Não é tão importante. Você vê que o país que mais se deu bem é a Alemanha, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Eles investem muito pesado em saúde. Auxílio do Estado. Com quase 70% da população na economia informal, 70% da população do Paraguai trabalha por conta. Gente do céu. O governo optou, no primeiro momento da pandemia, por distribuir ajuda a todas as pessoas maiores de 18 anos que são trabalhadores informais ou idosos sem recursos. Para evitar filas, contou o ministro, foi implementado o programa com nome em Guarani Pitivô, ajudar é a tradução, que consiste na entrega de recursos através de celulares ou, no caso dos que não têm celular ou computador, usando a identidade para compras de alimentos e de medicamentos, por exemplo. Abre aspas, no primeiro momento, chegamos a 7 de cada 10 trabalhadores. Hoje esta ajuda está mais focalizada, né? Mas mantemos os apoios, por exemplo, aos comércios na fronteira, que sentem forte o impacto das restrições, mas se a situação da pandemia piorar, teremos que voltar a ajudar os diferentes setores, disse
o ministro da Economia do Paraguai. Ele lembrou que o Paraguai tem uma lei de responsabilidade fiscal que teve metas iniciais não cumpridas em 2020. E neste ano, em função das necessidades de recursos da pandemia. Em 2010, recordou que o Paraguai tinha cerca de 39% de pobres e quase 10 anos depois, em 2019, o índice foi de cerca de 23%, quer dizer, diminuiu a pobreza lá no Paraguai. Com a pandemia, a pobreza subiu para 26%, quer dizer, subiu 3%, mas sem as ajudas provisórias ou permanentes que o governo distribuiu, ela teria sido em torno de 29%, afirmou o ministro da Economia. O índice alto vinha em queda, acompanhando 8 meses seguidos de expansão da economia, quando a pandemia surgiu. O país, com cerca de 7 milhões e 300 mil habitantes, que compartilha a hidrelétrica de Itaipu com o Brasil e a hidrelétrica de Icretá com a Argentina, o Paraguai tem 3 motores fundamentais para a sua economia: a agropecuária, o agronegócio e as obras públicas. Setores que, por suas dinâmicas internacionais, o agronegócio, e internas, as obras públicas, não dependem dos desempenhos das economias do Brasil ou de outros vizinhos, de outros países vizinhos. Esses foram pilares fundamentais para a nossa economia no ano passado, ano de pandemia, disse o ministro. O Paraguai está entre os maiores produtores e exportadores de soja do mundo. E entre seus clientes da carne que produzem estão Chile, Taiwan e Israel. Por exemplo, foi no ciclo das commodities entre cerca de ano 2000 e 2014 que o Paraguai fortaleceu sua independência econômica, dizem analistas do Brasil. Abre aspas, mesmo a partir de 2013 e 2014, quando as economias da região começaram a desacelerar, o Paraguai manteve crescimento econômico de entre 3% a 4%, diz o analista político e econômico Fernando Mazzi, do Centro de Análise e Difusão Econômica do Paraguai, o CADEP, a sigla, né? Ele disse que nos últimos anos o Paraguai passou a adotar medidas que contribuíram para a sua estabilidade e previsibilidade com a reforma tributária, quando foi realizada em 2004. Disse que o país tinha 100 mil contribuintes e hoje conta com 1 milhão e 100 mil contribuintes. Mas ele ressalva que, apesar da queda nos indicadores de pobreza e do longo período de crescimento sustentável antes da pandemia, o Paraguai tem desafios como diversificar sua matriz econômica e saber se crescer 4% é suficiente para acabar com a pobreza. Temos que ver o modelo econômico de cada país. O crescimento de 4%, por exemplo, é suficiente para acabar com a pobreza e a vulnerabilidade do Paraguai? É uma pergunta. Suficiente para que existam mais oportunidades de emprego e para que o mercado interno cresça? Outra pergunta. Essa inclusão pode ocorrer dentro da própria agricultura. Hoje as exportações estão concentradas na soja e na carne. Apesar de estarem surgindo diversificações nesse terreno, como é o caso, por exemplo, do arroz ou do têxtil, né? No campo industrial, diz Mazzi. Tá aí, gente. Paraguai melhor que o Brasil. E aí? E a gente falava, olha, isso aí é produto paraguaio, isso é meio paraguaio, né? A gente ficava tirando barato do Paraguai, tá melhor que o Brasil. Apesar que, em comparação de quantidade de gente, né, 7 milhões e 300 mil habitantes, é um país pequeno, mas é um exemplo, né?
Mesmo assim, ainda tem muita pobreza no Paraguai. 23% da população do Paraguai, 26 agora, né? 26% da população do Paraguai vive na pobreza. Se você pegar 7 milhões, 10% vai dar 700 mil, 20% vai dar 1 milhão e 400, vai estar em torno aí de 2 milhões de paraguaios na pobreza, né? Para um país de 7 milhões é uma quantidade considerável. Deixa aí o seu dedinho no joinha, chicotado no like, splash, seu comentário embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Paraguai se descolou do Brasil e da Argentina, né? Não está tão dependente do Brasil e da Argentina. Mas mesmo assim ainda tem muita pobreza, principalmente na América Latina e na África. O mundo inteiro, né? Fui, pessoal.